A nossa convidada a partir dos Estudos em Matosinhos, Lucinda Manuela, vice-secretária-geral da FNEM. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Já vimos que a situação no Algarve, de facto, é dramática nesta altura. Eu perguntava-lhe qual é a verdadeira dimensão pelo país desta falta de professores. Olha, esta situação é dramática e é verdadeiramente inaceitável. Nós temos alunos altamente lesados, alunos que ainda agora ouvimos na peça que já o ano passado não tiveram uma única aula de uma determinada disciplina. Continuamos este ano a ter esta situação há mais de um mês de aulas e é tempo do Ministério da Educação olhar com olhos mesmo de ver para esta realidade. Há alunos sem aulas e há professores a querer trabalhar que não trabalham porque, na verdade, têm uma precariedade laboral de tal modo que lhes impede, na verdade, percorrerem as distâncias de 300 a 400 quilómetros e às vezes mesmo 200. Nós não podemos esquecer que temos professores no início de carreira contratados que mesmo com horário completo, pouco mais de 1.000 euros ganham no fim do mês, recebem, que é o seu salário real. Mas se olharmos aqui, há muitos horários que são incompletos, até de 8 horas, um horário de 8 horas semanais dá a um professor pouco mais de 300 euros por mês. Como é que é possível um professor poder deslocar-se, pagar alojamento, pagar alimentação, pagar deslocações, pagar todo o material que precisa para trabalhar, porque esta é uma profissão onde cada profissional, cada educador e cada professor tem que pagar o seu material, portanto não é pensável que um professor consiga aceitar uma situação destas. Portanto, a FNE já pediu uma reunião com caráter de urgência ao Ministro da Educação, no sentido de lhe apresentarmos aquilo que são algumas propostas que temos para apresentar, para resolvermos de uma vez por todas esta situação. Os alunos têm direito a ter todas as aulas e temos professores que estão disponíveis para trabalhar. Que medidas legislativas são essas que propõem nesta altura ao Governo? Nós temos um conjunto de medidas bastante vasto e que iremos apresentar ao Ministério da Educação e que divulgaremos por uma questão de correção. Não quereremos muito alongar-nos neste momento, porque teremos que apresentar primeiro no Ministério da Educação. Mas passará por ajudas de custo, por estes incentivos que se falava? Incentivos, qualquer incentivo, mas acima de tudo entendemos que não é justo contratar uma pessoa por 8 horas quando na escola há muito trabalho a fazer. Não é o trabalho só dentro da sala de aula, mas são todos os outros trabalhos que são necessários, de apoios, todos os trabalhos de colaboração, todos os trabalhos de elaboração de materiais. Há tanta atividade pedagógica para se fazer nas escolas que estas pessoas podem fazer e ter um vencimento que seja um vencimento que os possa suportar a estar longe de casa e a estar a trabalhar. E nós temos, na verdade, propostas concretas que apresentaremos no Ministério da Educação, porque temos que ver que estes professores pagam os seus impostos, pagam os seus materiais, estão fora da sua casa, muitas vezes deixam a sua família e não são minimamente compensados por isso. E, portanto, a profissão não está a ser atrativa para os jovens. Nós temos consciência de que a precariedade inicial é muito grande. Todos os professores que entram, ou os últimos que entraram no quadro de escola e quadro de agrupamento e, portanto, ficaram vinculados ao Ministério da Educação, têm mais de 40 anos, portanto, as pessoas chegam a uma certa altura e desistem. Desistem quando temos bons profissionais que querem mesmo trabalhar e os alunos têm direito a ter as aulas. Nós não nos podemos esquecer que a educação é a base do futuro de um país e alunos sem aulas, com certeza que não aprendem. E nós precisamos de que os alunos tenham aulas. É uma questão nacional, não é uma questão só dos professores, é que aqui há dois tipos de lesados. Há os lesados diretamente, que são os alunos, e aos professores que querem exercer a sua atividade e não são capazes de exercer porque não ganham o suficiente, não ganham aquilo que devem ganhar para se poderem deslocar tantos quilómetros, como tem sido o caso, que nós vemos relatados, do norte para o sul, para a zona do Algarve. Como esta situação não acontece só no Algarve. Na zona da Grande Lisboa já nos acontece essa situação, em que um professor que não tem horário completo, e mesmo com horário completo, se vê aflito para pagar o quarto que aluga, para pagar as deslocações, para pagar toda a sua alimentação. Muitos com filhos têm que levar os filhos com eles. Isto é verdadeiramente dramático. Mas isto é dramático para o professor, é dramático para os alunos e acho que põe em causa o futuro da educação do nosso país, porque o presente está em causa. E nesse sentido deverá haver uma discriminação positiva de algumas regiões? Tem que haver. Tem que haver discriminação positiva, mas as pessoas querem trabalhar o seu horário completo. As pessoas não querem trabalhar 8 ou 10 horas ou 12 e ganhar por 35. Os professores sabem e têm consciência de que têm atividades pedagógicas dentro da escola que podem ser uma mais-valia, tendo, na verdade, estas situações resolvidas. Agora, não podemos é continuar com isto e, na verdade, o Ministério da Educação não pode olhar para o lado perante uma situação tão grave, ter alunos que continuam sem aulas, alguns deles que já o ano passado não tiveram e acabamos agora de ver na peça que aqui foi passada. Isto é, sem dúvida nenhuma, inaceitável.
Nós ouvimos uma professora, uma colega sua, dizer que, enfim, ajudas de custo e incentivos são bem-vindos, mas tem que se pensar nas questões de fundo. As questões de fundo são quais? Olha, as questões de fundo é uma vinculação destes professores. Nós precisamos de ter uma abertura dos quadros de escola e dos quadros de agrupamento, uma abertura em função do que é realmente necessário em cada agrupamento ou em cada escola. E esta abertura permite que estas pessoas ingressem na carreira e permite, acima de tudo, que as pessoas tenham uma estabilidade profissional. Estamos a falar, neste caso, de pessoas contratados que ora estão, às vezes, 30 dias, 60 dias a fazer uma substituição, como podem estar meio ano, mas no ano seguinte já sabem que vão embora e que vão para outro lado. Portanto, a estabilidade profissional é fundamental, é imprescindível e necessária. Portanto, esta é uma das grandes medidas. E temos professores e temos bons profissionais que querem trabalhar e não conseguem vincular. E agora isto de estar 3 meses num sítio, 1 mês no outro, nós temos substituições de 30 e 60 dias. Não é possível. Qual é a pessoa que se sente incentivada para ir para longe, ganhando quase nada, não ganhando para as despesas e ainda por cima dizer ao fim de 30 ou 60 dias vou-me embora porque já não tenho lugar. Portanto, há medidas, uma carreira atrativa. Precisamos ter uma carreira que não é esta carreirinha que temos neste momento, onde os professores têm um funil na carreira. Nós temos professores que têm 20 e tal anos de serviço e que se encontram nos primeiros escalões da carreira docente, porque não conseguem progredir, porque há cotas dos 4º para o 5º escalão, há cotas do 6º para o 7º, isto não é aceitável. Nós temos de ter uma carreira que dignifique os professores. E se nós não tornarmos esta profissão atrativa, com certeza que daqui a por uns anos teremos sérias dificuldades em ter professores nas nossas escolas. E não é isso que nós queremos. Por outro lado, os jovens já não querem entrar nos cursos que dão acesso a professores, porque veem todas estas situações. Todos os anos ouvem estas coisas, todos os anos lhes entra pela porta dentro situações de precariedade e dizem, mas eu vou escolher esta profissão porquê e para quê? Para depois ter os mesmos problemas. Precisamos de rejuvenescer a profissão docente. Nós temos uma faixa etária muito elevada dos professores. Temos professores com 60 e tal anos, 50 e tal, a média é de 50 e poucos anos, e temos mais jovens que querem entrar e não conseguem. Portanto, há que, na verdade, haver uma situação de aposentação excepcional para estes professores. Estes professores começarem, se o quiserem, lentamente a não ter tanta componente letiva, a ser apoiantes daqueles professores que vão entrar e ajudar, passar-lhes o testemunho. Há tanto para fazer. Estas são medidas de fundo e estas é que o Ministério da Educação tem que encarar. Tivemos os últimos 4 anos perdidos porque não foi olhada para nada destas questões. E cada mês que passa, cada dia que passa que não olharmos, estamos a hipotecar o futuro da educação. Não Lucinda, daqui por uns anos não temos ninguém a querer ser professor. Já percebemos que são medidas, de facto, alterações profundas e muitas são medidas de fundo, como dizia, mas ao mesmo tempo alegam que são urgentes. Parece-lhe que medidas tão profundas são possíveis de implementar ainda este ano? As medidas de fundo têm que começar a ser negociadas ainda este ano, porque se trata de um processo negocial que temos que fazer. E esse processo negocial, a FNE já o disse publicamente e volta a dizer, a FNE está completamente disponível para sentar à mesa da negociação com propostas para chegarmos a um compromisso que dê hipótese de termos alterações. Agora, medidas profundas não é de um mês para o outro. Agora, temos que atacar a curto prazo, tudo quanto se refere à falta de professores e ao facto dos alunos não terem aulas. Agora, queremos sentarmos num processo negocial, queremos trabalhar no sentido de alterarmos tudo quanto tem sido alterado e com isso já dissemos, o Ministério da Educação pode contar com a FNE para uma negociação séria, uma negociação correta e chegarmos a compromissos que alterem o estado das coisas e, portanto, em que possam ser tomadas em parceria, em compromisso, essas medidas de fundo que não ponham em causa tudo quanto tem que ser a educação. Nós fizemos um percurso, nestes 45 anos da nossa democracia, um percurso muito longo e muito forte e que deu resultados na educação. Não podemos alienar tudo isto e, portanto, temos que avançar com medidas que sejam medidas fortes e medidas que levem a que a profissão seja atrativa e que os professores mais jovens e menos jovens tenham condições para poder trabalhar e, acima de tudo, que os alunos tenham as aulas a que têm direito, que os alunos tenham a escola a que têm direito, que é uma escola que os forma e que os educa. Muito bem, Lucinda Manuel, obrigado pela sua presença, a dar-nos aqui a perspectiva sindical da FNE sobre este problema da falta de professores, sobretudo a Sul.